o roteiro prático de 6 passos. Não é mágica. Isso aqui vai servir para vocês o quê? Vocês conseguirem produzir uma prova digital defensável. Tá? Vocês vão conseguir. Vai produzir a prova? Vou. Perfeito. Então, vou seguir esses métodos aqui para que, quando haja alguma impugnação, eu consiga defendê-la. Tá? Então, transformando aqui o arquivo digital em prova o quê? Defensável. Primeira orientação que eu dou para vocês, meus colegas. Preservar sempre o original. Tá? Preservar sempre o original. Tá? Número 1. O print vai ajudar? Vai. Só que o original vai valer mais. Não juntar o quê? Print solto. Organiza por data, horário, interlocutor, o fato. Tá? Outra coisa. Conectar o fato controvertido. Como assim? Explicar que aquilo prova uma ordem, que aquela mensagem está comprovando um pagamento, oriundo de uma prestação de serviço, ocorrida no dia tal, comprovar uma jornada, a ciência de uma ordem. Olha, ele estava ciente dessa ordem. Porque às vezes você também tá pela reclamada, o seu chefe lá, o chefe da empresa manda lá, o diretor manda uma mensagem pro vendedor falando para ele assim, olha, não vai no cliente tal, vai no cliente X que o cliente X está pedindo apoio, tal, aí ele não vai. E aí ele vai no outro cliente, que não era para ir. Enfim, é uma ordem. Está comprovando a ciência dessa ordem. Tá? Um assédio, uma dispensa. Então percebam. É isso que a gente quer comprovar. Tá? 4, valide quando for necessário. Como assim? Uma ata, uma exportação. Aí a ata aqui que eu estou falando é ata notarial, tá? Notarial. Notarial. Tá bom? A exportação de uma conversa, os metadados, uma assinatura eletrônica ou até uma perícia, de acordo com aquilo que eu expliquei para vocês. Tá? 5º, cruzar os dados com outras provas. Cruzar o quê? O WhatsApp com o Pix. O Pix com uma testemunha. A geolocalização com uma escala. O recibo digital com o extrato bancário. Então, é conectar. Tá? Tem que ter o quê? Conexão entre as provas. Conexão. Tá bom? Conexão. E o 6º passo, qual que é? Levar isso para a audiência com o quê? Com perguntas cirúrgicas. Por quê? Porque documento digital, se uma pergunta bem feita, ele vai morrer dentro do processo. Vai ser só mais um documento. Tá? E aqui justamente é aqui consegue ser explicada, tá? Confirmada e definida. A pergunta, tá? Que você fizer, ela vai fazer com que a prova digital se torne mais forte. E ela se tornando mais forte, ela vai conseguir o quê? Explicar, confirmar aquilo que você está alegando na sua tese e você vai conseguir defendê-la. Então, vejam só, a prova digital, ela não tem que ser bonita. Ela tem que ser o quê? Precisa, tem que ser forte. Você tem que apresentar aquela prova digital dentro desse arcabouço probatório e demonstrar para o juiz de que, excelência, olha, eu tenho prints, eu tenho conversas, os originais foram preservados, eu tenho minha testemunha, eu tenho a confissão da parte contrária, que comprovam tudo isso que eu estou alegando na minha petição inicial ou na minha contestação.
para que o juiz se convença daquilo que você está pleiteando, se convença da sua tese. Tá? Então, o roteiro prático que eu passo para vocês é justamente o quê? Esse daqui. Tá? Vou até repetir. Tá? Então, vejam só. Primeiro passo, preservar o original. Segundo, não juntar um print solto. Terceiro, conectar ao fato controvertido. Quarto, validar quando necessário. Quinto passo, cruzar com outras provas, conectar com outras provas. E sexto, levar isso por uma audiência com perguntas o quê? Cirúrgicas. Não façam perguntas por fazer, tá? Não adianta. Você chegar, ficar fazendo um monte de pergunta que não vai levar a lugar nenhum, que o juiz não vai levar em consideração, é bobagem. Nossa, pô, nesse caso aqui, pô, o juiz fez 5 perguntas e ele praticamente ajudou o meu processo com as perguntas, consegui comprovar aquilo que eu precisava comprovar, eu só preciso fazer mais uma pergunta. Faça mais uma pergunta, acabou. É o suficiente. Tá? É o suficiente. Bom, e aqui eu vou trazer para vocês um exemplo prático, né, de vínculo, pagamento, né, e presença, que é assim, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Uma ação em que o trabalhador, ele quer provar o vínculo de emprego sem a sua CTPS. E aí ele tem o quê? Ele tem o WhatsApp, que tem com ordens, ele tem um Pix mensal, né, recorrente aí, ele tem a geolocalização no trabalho, tem prints de escala, que demonstra o controle, e ele tem uma testemunha. Qual que seria o erro, a meu ver? E eu digo isso porque eu já vi em processos aqui. Tá? Claro, o município sendo subsidiário, mas eu acabei vendo em alguns processos. Juntar tudo isso de forma o quê? Desorganizada, tá? Desorganizada. Tá bom? Isso não pode acontecer. Tá, mas aí, Humberto, como é que eu faço isso? Você tem alguma sugestão? Olha só. A meu ver, o método correto é construir uma tese. Tá? E qual que é o método correto? Primeiro, o WhatsApp vai demonstrar o quê? Subordinação. Como? Ué, mensagens. Lembra do chega mais cedo? Então, já começa por aí. O Pix recorrente, ele vai demonstrar o quê? Onerosidade. Mas vejam, o Pix recorrente, vocês vão ter que avaliar caso a caso. A geolocalização, caso seja requerida essa prova, vai demonstrar o quê? Presença habitual. Hoje em dia, todo mundo tem celular. Todo mundo tem. Então, você vai pegar o quê? Vai pedir, excelência, geolocalização. Ou o histórico. O Google tem o histórico lá, a linha do tempo. Então, a escala vai demonstrar o quê? Vai ser demonstrado através de testemunha, confirmando o quê? A rotina do reclamante. Estão percebendo a diferença de eu simplesmente pegar toda essa documentação, né? WhatsApp, Pix, geolocalização, uma escala, e jogar tudo no processo? Percebe qual que é a diferença? A diferença é justamente essa. É você deixar de fazer a juntada da prova digital, deixá-la tudo amontoado, juntar um monte de documento.
prova, esse método, ele, o quê? De juntada de arquivos, vai ser um mapa de prova. Você está fazendo um mapa ali. Fala, excelência, olha só. Quer ver? Excelência, olha isso daqui, ó. Ele tem um WhatsApp do dia, por exemplo, dia 5 às 5. Vamos colocar, ó, 5 do 6 aqui, só para exemplificar. 5 do 6, ele tem 8 mensagens. Aí eu tenho uma mensagem às 5 horas da manhã. Aí depois eu tenho uma mensagem às 6h04. Aí depois eu tenho uma mensagem às 10h18. Aí depois eu tenho uma mensagem ao 12h15. E por aí vai. Isso eu tô falando só no dia 5, tá? Mas pensa ao longo da relação de trabalho, do contrato de trabalho, o qual não tem a CTPS assinada. Aí depois eu venho aqui, ó. Mas, excelência, olha, eu tenho um Pix no dia 20 do 6. Aí depois eu tenho um Pix no dia 7 do 7. Aí depois eu tenho um Pix no dia 21 do 7. Ah, mas Humberto, mas não é tão fácil, mas não acontece desse jeito na reclamação trabalhista. Às vezes acontece. Pode acontecer de ter Pix. Só que o Pix não vai vir identificado. O Pix não vai vir com o CNPJ da empresa, escrito assim, salário. Não, não vai. Claro que não vai. É por isso que eu falo para você corroborar tudo isso daqui, você vai precisar do quê? De testemunha também. A testemunha, na Justiça do Trabalho, ela é fundamental, mesmo com prova digital. Ela é fundamental. Tá? Tem que ter testemunha. Tem que ter a testemunha para comprovar o quê? A rotina. Porque aí você vai pegar os prints do WhatsApp com os horários, os Pix. E aí você vai falar, ó, excelência, a testemunha falou que ele ia de segunda a sexta, trabalhava das 7, ou das 6 às 7, por exemplo, até às 18. Ou das 8 às 18. 1 hora de intervalo. Segunda a sexta-feira. Ah, tá. E como é que era o pagamento lá? Não, o pagamento era todo dia. O pagamento na empresa é todo dia 5 e geralmente o vale é dia 20, 21, 22, 19. Percebem? Claro, eu sei que na prática é um pouco complicado, sim, porque eu já passei por isso. Já precisei de testemunha e não tinha testemunha. Tá? Mas precisa do quê? Precisa chegar e fazer a prova digital de uma maneira o quê? Concreta, centrada. Tá? Precisa fazer, transformar, usar aqueles 6 passos que eu passei para vocês poderem o quê? Poderem elaborar a prova digital. Vai precisar. Nós tivemos um processo aqui em que a empresa juntou um print e um e-mail. Só que o print não tinha. É isso que eu falo para vocês. Olha a importância da identificação. Não tinha o número do telefone, não tinha quem enviou a mensagem, era um print. E tinha para quem enviou. Não tinha absolutamente mais nada. E era assim, eram uns 10 ou 15 prints. A primeira impugnação que eu fiz, qual que foi? Excelência, vou impugnar os prints, porque não tem autoria. Não tinha autoria. Quem que mandou? Primeiro. Segundo, com qual finalidade está se juntando um print? Porque não tinha finalidade nenhuma. Muito pelo contrário. Aquele print era, se aquele print realmente comprovasse alguma coisa, ia comprovar a favor da gente, que era o município.
e não da empresa. Então vocês percebem? Aquelas perguntas lá, finalidade, autoria, para quê? Vocês precisam fazer essas perguntas. É um passo a passo. Justamente para vocês poderem o quê? Chegar no dia que vocês forem entrar com a reclamação trabalhista de vocês, ou até fazer uma defesa, vocês falam, pô, não, aqui realmente aqui, ó, e vocês orientarem o teu cliente. Fala, olha, infelizmente essa prova aqui que o reclamante produziu, realmente ela é autêntica. Olha, a gente vai tentar rebater mais. Olha, vai ser mais difícil. Ou então ele tem uma prova também. Não, mas peraí, eu tenho aqui uma câmera, tem vídeo. Opa, então muda. No caso de um assédio, tá? Acidente do trabalho. Então, vocês estão percebendo a importância da gente realmente produzir uma prova digital forte? Tá? Não ficar jogando.